Vá bem no Enem. Oferecimento Seve Colégio, feito por mãos, corações e inteligências. Bom dia, galera. Professor Clemilson Martins aqui. Sejam todos bem-vindos ao programa Vá Bem no Enem, uma parceria da TV Cidade Verde com o Seve Colégio e o Seve CPC Vestibulares. A pegada da nossa revisão, do nosso programa, vai ser uma pegada muito parecida com o que já acontece na nossa revisão Enem on Fire. Aquela onde tem muito conhecimento, mas também tem momentos lúdicos, com DJ, com bandas, com sorteio de brindes. Mas lembrando, o mote tanto hoje quanto nas revisões é o quê? É o conhecimento. Então nós teremos, além desse programa de hoje, teremos também nos dias 20, 26 e 27 de outubro. Vocês não podem perder. Hoje o foco será ela. Ela quem? Ela, a matemática. E para convencer vocês que a matemática ela é fácil, ela pode ser fácil, eu vou chamar os mestres, os professores, os queridinhos do Seve Colégio, meu amigo Wagner Filho. E aí, cara? Fala, galera. Meu amigo Marco Antônio, direto de Belém do Pará. E aí, professor, tudo Beleza? bem? E meu amigo Leonardo Gomes. Beleza? Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Valeu. Wagnerzão, cadê seu bom dia aí pra galera de casa? Bom dia, galera. Bom dia a todos os telespectadores da TV Cidade Verde. Bom dia para nossos alunos lá do Triplo X, galera do CPC, galera do Grupo Seve, tá bom? Seve Vestibulares. Hoje vai ter muito conhecimento em matemática, que é para você ser cirúrgico na resolução das questões de matemática. Vem com a gente. Fala, rapaziada, meu povo de Deus do Piauí, aqui é Marco Antônio, junto com essa dupla maravilhosa aqui. Nós vamos ensinar você a fazer a prova de matemática da maneira mais rápida e sucinta possível. Teremos questões inéditas hoje, resolvidas pelo melhor trio de matemática do Piauí. Então nos acompanhe, fique ligados, porque vai ter muita matemática, vai ter muita dica e a sua aprovação, olha, ei, tá pertinho de você já. Se liga. Fala, galera, beleza? Professor Leonardo, e hoje a gente vai te dar muita dica de matemática e colocar na tua cabeça que estudar matemática é extremamente diferente de estudar matemática para o Enem. Muita dica, a gente vai falar muito de habilidade, muito de competência do Enem. Hoje eu vou falar da competência 5, da competência 1, e aí a gente vai ficar batendo uma bola bacana aqui. Vai ser muito bom. E você, Wagner, vai ficar com quais competências? Vou ficar com competência 2, aquela certamente que mais cai na prova do Enem, mas também um pouquinho de competência 5. E meu amigo Marco Antônio, direto de Belém do Pará. Professor, o meu tempero paraense vai ser nas competências 1, que a gente vai falar um pouquinho de análise combinatória, vai falar de gráfico e tabela na 7, ou é na 6, e também vai falar de probabilidade e estatística, que é na competência 7 ou na 6, dependendo de como você interpretar. Eu gostei da 6. Da 6. Então agora voltou tudo. Diretamente do Piauí, competência 6. 6 e 7. Pronto, gostou agora? Vai dar certo. Leonardo, você já falou suas competências. Galera, vocês que estão em casa, por favor, não percam nenhum segundo desse programa, que vai ser realmente fantástico e vai ser determinante na sua aprovação. É nóis, é nóis. Galera, como eu tô com 3 mestres da matemática, então eu vou aproveitá-los. Vocês topam? Topa? Já é. Você que manda. Bora destrinchar a prova de matemática? Falar quais são as questões que mais caem, como é o formato da prova. Vocês topam? Vem cá. Vem cá. Bora lá. Eu vou até sair daqui, que isso é com vocês. Show? Fechou? Tá contigo, Wagner. Fala, galera. Vocês concordam comigo que a prova de matemática, ela é a prova do Enem como toda, é uma prova extremamente interpretativa. Altamente. Tem o primeiro dia de prova, que tem a prova de linguagens, que é pura interpretação. É muito fácil só ler as questões e responder. Por exemplo, o Clemilson, né? É só interpretação de texto. O problema do segundo dia é que a prova de natureza de matemática, além dessa interpretação que você precisa treinar, também tem a parte matemática da coisa. Isso. Então tem um detalhe da matemática, que é isso que nós vamos mostrar um pouco para essa galera no dia de hoje. O que tu acha, Léo? Cara, eu acho o seguinte, que a prova de matemática, cada questão que tu vai fazer é uma história que tu tem que entender. Então o que é que eu faço? Eu tento me colocar na história da questão, entender aquele contexto, como é que eu me sairia naquela situação, entender o que ela está pedindo, para a gente colocar a matemática dentro dela. Mas entende, cada questão é uma história. Lembrando a vocês que toda a prova de matemática possui alguns conectivos, alguns verbos transitivos, alguns fragmentos textuais que indicam a nós o que nós devemos fazer. Então é importante que vocês sempre tenham consigo a prova passada
para que a leitura fique mais dinâmica e para que a solução fique mais suave? Até porque a prova de matemática ela tem um padrão. Tem. Então, o aluno ele tem que entender esse padrão de matemática. Essa regra do jogo, né? Tem um jogo, a gente tem que entrar na regra e entender como é que é a regra do Enem. O Enem não é um vestibular tradicional, não é um vestibular normal. Inclusive, essa questão do Enem de ser as provas, né? As questões bem contextualizadas, isso também está vindo para os outros vestibulares. Como também está vindo para o concurso público. Então, você pegar as últimas provas de concurso, inclusive o CNU, eu fui para a galera, façam a prova do CNU, porque qualquer questão que caiu lá, pode ter caído na prova do Enem, porque as questões elas estão bem contextualizadas hoje em dia. E Wagner, com essa experiência que tu tem, o que tu acha que pode aparecer de diferente esse ano na prova de matemática pra gente dar uma apostada? O curioso é que todo ano tem uma coisa diferente. Tem, é isso que eu tô aqui agoniado. Wagner, tu vai falar de tronco. Tu vai falar de tronco de pirâmide, tronco de cone. Eu creio, Marco Antônio, que vai aparecer uma novidade esse ano. É uma aposta minha. Tronco de cilindro. Nunca caiu no Enem, mas pode aparecer. Olha, foi Deus Pode tocando aparecer. no teu Tô te coração, falando, irmão. pô. Pode crer. E o que tu acha? Eu tô com alguns anos falando sobre isso. Pois é, eu também. Droga, Deus Pô, tu ouça quebrou aí. minhas pernas aí. Conta essa parte. Não, mas Eu acho também, galera, vai cair um dia. vai cair. Um dia e aí a cai, pessoa, pô, e aí, cara, não caiu, mas vai cair, Como, irmão. por exemplo, o ano passado, né, o Enem já tinha cobrado financiamentos, né, de amortização. Amortização. Ele já tinha cobrado isso, mas ele nunca tinha pedido a taxa. Então, foi uma questão mais Ei, burocrática. E tanto porque a é taxa foi que mais essa difícil. questão, ela foi anulada pela TRI. De tão complexa que ela foi. E o Enem já cobrou modelos. Aquele Sim. modelo já teve provas anteriores. Mas do jeito que caiu no ano passado, foi mais burocrático. Eu me lembro de ter caído 2 questões seguidas no mesmo assunto, assim, de um assunto bem diferentão. Eu vou falar de tronco de cone por quê? Porque eu acho que a nossa aposta hoje tem que ser aquilo que mais provável na prova. O aluno tem que ser hoje mais cirúrgico na resolução, inclusive nos seus estudos. Isso. Porque, por exemplo, o aluno chegou para mim e disse, vale, cara, matriz, o que é que tu acha? Legal. Mas eu acho que matrizes não pode cair na prova? Pode. E se cair, não é uma questão tão difícil. Não é válido. Então, não adianta a gente, na revisão como hoje, falar de matriz, por exemplo. Não é faz muito válido. sentido. Então, a gente falaremos, né? Vamos falar aqui hoje sobre assuntos que são importantes, que certamente estão na prova. E já que falou de matriz, Wagner, tem que entender o seguinte: se tu pegar as questões que já caíram de matriz no Enem, tu tem que entender o que está acontecendo na linha e na coluna, só. Ele, de fato, não pede soma de matriz, ele não pede matriz inversa, ele não pede determinante. Graças a Deus. Geralmente, ele só pede o que está acontecendo na linha e na coluna. E é vapo. Eu acho que vai cair alguma Não, coisa. certeza que vai cair matriz. Eu acho que vai. Certeza não, né? Mas Mas eu acredito que a prova ela não vai fugir de 11 questões de fração, razão e proporção. Vai ter uma de proporcionalidade que nós vamos ver daqui a pouco. É interessante você levar consigo que as primeiras questões que vocês devem fazer sempre no Enem são ordem de grandeza, se cair, aquela distinção de unidade de milhar, dezena de milhar, que sempre cai, gráfico e tabela, que são sempre 12 a 14 questões na prova do Enem. Não é, Wagner? Perfeito. Vou falar um pouquinho sobre, fazendo aqui um parâmetro, né, um raio-x de todas as provas de Enem que nós já tivemos. São várias, eu acho que legal hoje, o aluno hoje em dia, ele tem muito mais parâmetro para estudar o Enem, a gente conhece muito mais, nós como professores conhecemos muito mais o Enem hoje do que há 10 anos atrás, né? Quando começou era aquela dúvida, isso, o que é que pode cair? Como, por exemplo, projeção ortogonal, ninguém falava de projeção ortogonal em pré-vestibular, por exemplo, né? E ontem caiu, o ano passado, na verdade, aquela questão do vigia foi bem interessante. Aquela questão não foi de graça, né? Só vai lá e faz. Então, tem algumas questões que são pontuais. Eu acho que a gente, dividindo aqui um pouco por assunto, né? Não por competência e habilidades, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Mas, por exemplo, geometria. Competência 2. Cara, geometria é visivelmente o que mais cai na prova. Mas aqui a grande quantidade de conteúdos, de coisas que a gente precisa saber, é muito maior do que, por exemplo, gráficos e tabelas, que também cai bastante. Então, você com certeza vai estar na prova. Então, é dentro desses assuntos que eu tenho hoje, né, já chegando aí pertinho da nossa prova, né, nós estamos há pouco menos de um mês para a prova, né, e hoje, domingo, Deus está vendo, domingo de manhã, a galera está estudando, nós aqui no... Deus está vendo. Senhor, abençoa. E essa galera que está estudando hoje, né, que está assistindo a nossa aula hoje, nosso bate-papo, na verdade. Então, assuntos, por exemplo, geometria plana. Geometria plana, pessoal, tem questões que é padrão. Então, vai cair questões envolvendo áreas. Não existe vestibular, eu digo até brinco com os alunos, mas se tiver um vestibular que não tem áreas, o vestibular tem que ser anulado. Porque não faz sentido. Então, tem que estudar. O que eu falei para os alunos? Foque em três tópicos. É o tripé dessa sustentação de geometria plana, que vai servir para as duas geometrias.
triângulo retângulo, ele é muito forte, pô, geometria analítica é triângulo retângulo, semelhança de triângulos, né, e também essa parte de semelhança, de figuras semelhantes, e áreas. Cara, a área vai me ajudar, inclusive, na geometria espacial. Então, se você dominar essas 3 coisinhas, ela vai te ajudar nas outras coisas. A parte de triângulo equilátero também é muito importante, porque é o seguinte, o aluno ele confunde muito, cara, a fórmula da área do triângulo equilátero com a fórmula da altura do triângulo equilátero. Isso é uma parada que tem muita gente que confunde. A área, lembrando, é lado ao quadrado da raiz de 3 sobre 4 e a altura é lado raiz de 3 sobre 2. É só pra gente ficar aqui. Você que está no Piauí, apenas 193 pessoas no Piauí todinho tiraram de 900 pontos a 1.000. Apenas 193 pessoas. E dessas 193, que está dado no microdados do Enem, todas acertaram as questões de área de circunferência. As 4 queridinhas do Enem são área de circunferência, o comprimento do arco da circunferência, a fórmula da variação percentual, média, moda e mediana. Então, das 4 queridinhas, 3 são de geometria plana, como disse o Wagner. Realmente, quem está afim de estudar geometria tem que saber circunferência, tem que saber área, tem que saber triângulo retângulo. Perfeito. Falando um pouco mais aqui sobre... Só um adendo. A gente falou de geometria, falamos de geometria plana. Irmão, tu não pode ir para a prova do Enem sem saber geometria espacial, cara. Espacial, ela cai muito no Enem, ela despenca no Enem. E você precisa saber o que é que cai de espacial. Os volumes, tu precisa saber os volumes, cara. Volume do prisma, do cilindro, volume da esfera, do cone, dos troncos que a gente vai falar hoje, da pirâmide. E como é que cai no Enem? Geralmente, ele compara 2 figuras e pede o raio ou a altura. Geralmente, ele pede uma figura dentro da outra para você retirar. Ano passado, caiu uma questão que era um cone, aí pedia para tirar o cone de cima e o cilindro de dentro. Ou seja, ficava um tronco de cone menos um cilindro. Então, é importante muito você saber a parte de geometria espacial. Cara, eu não sei tu, cara, mas o que tu acha de uma planificação? E tu tá apostando nisso também? Planificação é importante, lembrar áreas, volumes e planificação. Outra coisa que eu nem gosto de fazer é cortes. Pega uma pirâmide e faz o corte da pirâmide. O que acontece quando fazer esse corte, né? Por exemplo, o tronco de um cilindro. Pô, tem um cilindro, cortar ele, né? O que é que pode aparecer? Porque a galera pensa que o tronco, por exemplo, o que é um cone? Um cone é uma figura, um chapéuzinho de palhaço. Se tu cortar a parte de cima, fica um tronco embaixo, né? Assim, se tu trocar a pirâmide, se tu cortar a pirâmide, vai ficar um tronco de pirâmide. Só que se tu cortar um cilindro, fica um cilindro menor. Se tu fizer um corte paralelo à base, fica um cilindro menor. E o tronco de cilindro não é isso. Ele é um corte mais transversal. Por isso que a gente fala que é uma parada que nunca caiu, mas pode cair. Tá ótimo. Mas tem muita coisa para ser discutida. Com certeza. Por isso nós criamos um quadro, já lá no 3º bloco, chamado Bate-Papo de Matemática. Fica aí, Piauí. Fica aí, Piauí. Fica aí, Piauí. Muita dica. Muita coisa bacana. Vamos focar agora em geometria? Bora. Beleza, Bora, Wagner? cuida. Deixa comigo. Então vamos fazer o seguinte. Deixa com nós. Os outros 2 professores, por favor, vocês ficam aguardando ali agora, que agora é o mestre Wagner Filho. Opa! Fiquem aí com o Wagner Filho, galera. Fiquem com o Wagner Filho. Cola no pai. Bora, galera. Cuida que agora vou falar para vocês um pouco de geometria plana em especial. Depois a gente conhece um pouco mais sobre geometria espacial também, tá certo? Como vocês podem ver, pessoal, 288 questões de geometria. Ou seja, cara, a gente tem um espaço amostral gigante para estudar isso e entender como é que vai cair na prova do Enem, tá certo? Falei para vocês que é importante lembrar. Geometria plana, triângulo, retângulo. E aí nós temos algumas brincadeirinhas que a gente pode conversar um pouco aqui sobre triângulo, retângulo. Triângulo, retângulo. Semelhança de triângulos. Então, é relembrar como é que é semelhança, razão de semelhança, quando for área, né, quando for perímetro, como é que tem essa relação, tá bom? A relação entre as áreas é esse K, essa constante de proporcionalidade elevado ao quadrado, tá certo? Isso aqui serve lá para escala. O ano passado, no PPL, caíram 2 questões de escala, vou falar um pouco também sobre isso mais na frente. Caíram 2 de escala. Uma, escala linear, né, que era a altura do prédio, que eu sabia que era a altura do desenho, e a outra que era volumétrica, então falavam sobre volume, né? Então, quando eu pegar a razão entre a escala, eu tenho que levar esse cara elevado ao cubo, tá certo? Bom, então, o que eu quero falar para vocês? Gente, eu não vim aqui para hoje, para aula, para botar para vocês as fórmulas de áreas. Então, tem coisa que é intuitiva até, tá bom? Lembrar das fórmulas de área de retângulo, área de quadrado, área de losango, trapézio, né? Todos os triângulos que nós podemos ter,
Então, eu quero mostrar para vocês uma questãozinha, certo? Que quando eu olho para a figura, né? Olhou para a questão, pá, eu já vejo que eu tenho um hexágono. Eu vou ler para entender se esse hexágono é um hexágono regular, né? Se não é regular, se esse triângulo está aqui dentro dele é um triângulo equilátero, se não é, tá bom? Então, eu vou dar uma lida na questão. Aí, na leitura, você interpreta, puxa, peraí, o que é que eu preciso lembrar, o que é que eu tenho na matemática, na minha cabecinha, para responder uma questão como essa, tá bom? Eu vejo nas respostas, eu também digo para galera, vai para a resposta. Às vezes, ela assusta um pouco, né? Como essa semana eu fiz uma questãozinha de esfera, que era só um triângulo retângulo, aí na resposta tinha uma raiz quadrada de 91. Cara, meu Deus, raiz de 91, mas nem era a resposta. Tenha calma, coraçãozinho aberto, tranquilo, pressãozinha 12 por 8, sem se afobar demais na prova, porque vai dar certo, tá bom? Domingão, assistindo aula, certamente Deus está vendo. Então, a questão me dá um texto, né? Eu tenho esse textozinho aqui, 2016 inclusive, eu vou até pular essa parte. Não vou nem ler esse texto. Não vejo nenhum número nesse texto, não tem nada, então pula, arrasta para cima, certo? Oscar, arquiteto, foi incumbido de fazer o projeto de um L ponto para a cobertura de um edifício comercial no centro da cidade. Olha aí, Teresina, né? Ali Portozinho, chama. Decidiu fazer a pista de pouco no formato hexágono. Pouco no formato de um hexágono regular, de 12 metros de lado. Quando eu falo hexágono regular, já vem algumas coisas na minha cabeça. Como, por exemplo, se eu voltar para cá, se eu pegar um hexágono regular, e na verdade todo polígono regular, ele é inscritível em uma circunferência, existe uma circunferência que vai tocar os seus vértices, perfeito? Se eu traçar as diagonais que passam pelo centro desse hexágono, para fazer isso. Às vezes eu não sei como é que é a fórmula, mas se eu traçar as diagonais que passam pelo centro, eu tenho uma diagonal, eu tenho aqui a outra diagonal e eu tenho essa outra diagonal. Eu estou dividindo esse hexágono em 6 triângulos. Qual é o detalhe, pessoal? É que esses triângulos, olha só, daqui para cá é raio, daqui para cá é raio, daqui para cá também é raio, concorda? E eu dividi esse hexágono, e esse ângulo todinho, ele é 360, isso quer dizer que esse ângulo central, 360 graus, dividido por 6, vai dar 60 graus. Ah, rapaz, olha que coisa. No hexágono regular, quando eu divido ele em triângulos, certo? Eu vou ter um triângulo isósceles, mas esse triângulo isósceles tem esse ângulo do vértice igual a 60 graus. O que isso quer dizer? Que esse ângulozinho certamente é igual a esse. Como os 3 ângulos são iguais, a soma dos 3 vai dar 180, e eu tenho esse ângulo 60, então esses dois têm que ser obrigatoriamente também 60 graus. O que isso quer dizer? Que eu quero que você lembre dessa fórmula. A área desse hexágono regular vai ser igual a 6 vezes a área de um triângulo desse. Porque esse triângulo é congruente a esse, é congruente a esse, todos eles são iguais. Então é 6 vezes a área do triângulo equilátero. E o Leonardo falou, né, agora mais cedo, como é que é a fórmula da área de um triângulo equilátero. Pessoal, o triângulo equilátero, a áreazinha dele, eu tenho a altura, que é L, raiz de 3 sobre 2. Na altura do campeonato já tem que estar decorado isso na cabeça. Já sei como é que é. Enquanto que a área desse hexágono, desse triângulo equilátero, é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Pronto, morreu. Não é para decorar a fórmula não, tá certo? É o jeito de encontrar essa fórmula, é um ponto. Eu queria abrir parênteses em um outro ponto, pessoal. Galera, se eu tenho um hexágono regular, e nós acabamos de dizer que todo hexágono regular, ele é inscritível em uma circunferência, concorda? Eu tenho esse hexágono regular. Se a questão me der a diagonal, que não que passa pelo centro, mas me der essa diagonalzinha aqui, ó, observe que aqui eu tenho um triângulozinho, que se eu pegar essa outra diagonal, e eu pegar essa outra diagonal, olha o que acontece, galera. Esse triângulozinho, ele tá dentro desse hexágono, concorda? É um triângulo inscrito nesse hexágono. E esse triângulo, essa medida, é igual a essa medida, que é igual a essa medida, esse Dzinho. E vale cada o que isso quer dizer? Quer dizer que a área desse hexágono é sempre o dobro da área desse triângulo. Ou então o triângulo é metade da área do hexágono. Então a área desse hexágono regular vai ser 2 vezes a área desse triângulo equilátero inscrito nesse hexágono regular. Fechou? Combinado? Ponto. Eu quero abrir um outro parêntese. São muitos parênteses abertos na revisão de hoje. Galera, só teve uma prova do Enem que não teve esse triângulo aqui, ó. Só teve uma.
Enem 2022. Não teve esse triângulozinho, ou para aplicar essa relação. Apareceu na prova um triângulo retângulo com um ângulo de 30 graus, o que é não decorar. Que o cateto oposto a 30, ele é sempre metade da hipotenusa. Enquanto que o adjacente, ele é o oposto vezes a raiz quadrada de 3. Fechou? Se eu pegar um triângulozinho isósceles, aonde eu tenho esse ângulozinho aqui de 120 graus, e aqui x, aqui também x. Se o triângulo é isósceles, isso quer dizer que esses ângulos são iguais, ó. Então, cada um vale 30 graus. Aqui teve 30, aqui também vale 30. Se eu traçar aqui a altura, eu vou ter que é x, ó, é como se fosse o triângulo para cá, né, ó, simétrico aí, tá vendo, ó? Então, é 2x, 2x, 2x raiz de 3, ou x raiz quadrada de 3. Que eu posso também pensar nessa possibilidade. Esse ângulo é 120, aqui é o lado L, aqui é o lado L, esse Dzinho também pode ser L raiz quadrada de 3. Fechou? Mas eu quero que você lembre disso aqui, ó. Se eu tiver as diagonais que não passam pelo centro, esse triângulo, a área dele é metade da área do hexágonozão. Ou a área do hexágono é o dobro da área desse triângulo. Fechou? Volta para cá. Volta para cá. A questão está me dizendo que o hexágono regular tem 12 metros de lado. Então, nesse heliporto, esse hexágono tem 12 metros de lado. Eu tô tendo um lado desse hexágono. Gostei. Sendo a chamada ideia de toque, um triângulo equilátero inscrito no mesmo hexágono. Bingo. Eu tenho aqui nada mais do que um triângulo equilátero que está dentro desse triângulo. Então, pessoal, eu preciso, né, ter feito uma questão parecida com essa para eu ganhar essa manha. Eu, Wagner, não sou melhor do que matemática que vocês, mas talvez eu tenha feito algumas poucas mais questões de matemática do que vocês. Então, quando você mostra para mim uma questão, eu já fiz uma parecida, tá certo? Ou então, eu tenho um conhecimento da mesma questão, eu já fiz a questão, tá certo? Então, eu tô vendo que é um hexágono regular e tem um triângulo dentro dele. E a questão deu a deixa. Esse triângulo bem aqui é um triângulo equilátero. Já fiz questões parecidas. Eu tenho que esse triângulozinho equilátero, a área dele é metade da área do hexágono. Dessa forma, por segurança, o helicóptero deverá pousar sempre na parte interna do triângulo equilátero, para pousar. Isso quer dizer que é para facilitar a visualização da área do toque, a região interna ao hexágono e externa ao triângulo equilátero será pintada com tinta amarela, né, fluorescente. Essa parte é tinta amarela. Então, peraí, se essa área do triângulo é metade do hexágono todo, isso quer dizer que essa área aqui é a outra metade. Não é óbvio? Se calcular desse triângulo, bateu a questão. Sendo assim, a área a ser pintada com essa tinta amarela deverá ter medida igual a quanto? Essa área pintada é a mesma área desse triângulo. E a área desse triângulo é o dobro da área do hexágono. Vou calcular o hexágono e vou dividir por 2. Morreu. Como é que eu vou calcular o hexágono? Eu não tenho o lado do triângulo? A questão não falou que esse lado vale 12? Então vai ficar 6 vezes 12 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Perfeito? Agora é só brincar de resolver. Peraí, esse 12 ao quadrado é a mesma coisa que 12 vezes 12, não é? Se eu pegar um 12 desse e cancelar com 4, vai ficar o 3. Concorda comigo? Então eu tenho 3 vezes 12, eu tenho 36. Vai ficar 6 vezes 36, raiz quadrada de 3. 3 vezes 30, 3 vezes 6. Vai dar quanto, Marco? 200 e quanto? 216. Termina em 6, concorda? 6 vezes 6 termina em 6. Tem duas respostas terminando em 6. Mas como tem a raiz de 3, 216, raiz de 3. Calma, 216 raiz de 3 é a área do hexágono todo. Mas ele quer só o triângulo, aquela área de segurança do triângulo inscrito neste hexágono. É metade dessa área, 216. Metade vai dar quanto? 108. Raiz de 3, gabarito letra C de CPC. Chama. Show de bola. Deus está vendo. Deus está vendo. Galera, só lembrando que daqui a pouco o professor Wagner Filho volta e logo depois ainda tem professor Marco Antônio e professor Leonardo Gomes. Não saia daí. Mas antes, eu tenho um recadinho para você. No SEV Colégio, formamos campeões dentro e fora da sala de aula. Com a metodologia ativa, inspirada em Harvard, nossos estudantes desenvolvem habilidades que os preparam para a vida. Seja qual for o desafio, eles estão sempre prontos para vencer.
Venha fazer parte dessa equipe campeã. Matrículas abertas para 2025. Acesse www.gruposev.com. Seve Colégio, feito por mãos, corações e inteligências.